Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário e agora eu vou falar com vocês sobre uma novidade legislativa que realmente é essencial para o estudo da tua prova, justamente porque é um benefício novo criado dentro da Lei Orgânica da Assistência Social que acabou tendo vigência somente a partir do dia 1º de outubro de 2021. Ou seja, gente, super recente, acabou de sair do forno, as pessoas ainda nem conhecem, não foi divulgado nas mídias, nas TVs, nos jornais, ninguém nem sabe da existência desse novo benefício e é um benefício assistencial. Como vocês bem sabem, dentro do direito previdenciário, a gente estuda também os benefícios assistenciais, justamente por serem prestações da assistência social que está dentro do grande sistema de seguridade social que nós temos, né? Então, a seguridade social é formada pela saúde, assistência e previdência social. Dentro da assistência social disciplinada na Lei Orgânica de Assistência Social, que é justamente uma lei que vai trazer todas as regras, Lei 8742 de 93, vai trazer todas as regras da assistência social no nosso país e vai também trazer regras a respeito de um benefício assistencial que você já conhece, porque você já assistiu a minha aula sobre o BPC-LOAS, né? Que é o benefício de prestação continuada da assistência social. Esse benefício, até 2021, era o único benefício assistencial que nós estudávamos dentro aí do sistema previdenciário, justamente porque, embora seja um benefício de natureza assistencial e não previdenciária, ele é justamente organizado, os requisitos são verificados, ele é pago pelo INSS. Então, o INSS assume a responsabilidade pelas concessões desse benefício, ainda que se trate de um benefício assistencial, tá? Então, antes a gente tinha somente o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da assistência social, que a gente estudou na aula anterior aqui no nosso módulo. Vejam, agora a gente tem mais um. Essa novidade legislativa, ela não está em todos os lugares e é muito bom que eu consiga desde já trazer isso para vocês porque é muito recente mesmo, tá? O nome desse benefício novo é Auxílio Inclusão. Cuidado, cuidado, eu já vi blogs, sites, locais na internet chamando de auxílio reclusão, gente. É totalmente diferente. O auxílio reclusão, benefício previdenciário, que a gente estuda lá, que é um dos benefícios concedidos aos dependentes do segurado em razão da prisão, reclusão de alguém, né? Não tem nada a ver com esse novo benefício, que é um benefício assistencial, tá? Então agora a gente não tem apenas um benefício assistencial, nós temos dois, tá? Previsto também na Lei Orgânica da Assistência Social. As características deles são muito próprias e são muito importantes, inclusive, dentro do panorama da situação econômica do nosso país. E você já vai entender por quê. O nome dele é Auxílio Inclusão e não é à toa, né? Foi necessário criar um auxílio inclusão justamente dentro de uma política afirmativa de inclusão de pessoas. Quem são as pessoas que serão incluídas pelo benefício de auxílio inclusão? Os portadores de deficiência, tá? Então, primeiro momento aí, a primeira coisa que você precisa saber é que o auxílio inclusão é devido aos portadores de deficiência, mas não todos, apenas alguns. A gente já vai estudar e eu vou colocar no quadro para vocês. Vejam, antes de conhecer o novo benefício, eu preciso rememorar com vocês quais eram as condições para a concessão do BPC-LOAS, do benefício de prestação continuada com previsão constitucional, que a gente já estudou. Esse benefício, que era o único dentro do sistema de assistência social, ele é um benefício correspondente a um salário mínimo mensal devido ao idoso com mais de 65 anos e ao deficiente que
não tenha condições de prover o próprio sustento e nem de tê-lo provido pela sua família, tá? Então, requisitos para concessão do BPC-LOAS, ou idoso maior de 65 anos ou deficiente, que cumulativamente não tenha condições de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família. Ponto. Significa dizer que nós estávamos pagando, nós eu digo o Estado, né? Estava pagando esse benefício assistencial a quem era e é, né? Porque esse benefício continua existindo, tá? Hipossuficiente, né? A hipossuficiência significava ou significa que a pessoa não tem rendimentos. É alguém que não tem de onde tirar o próprio sustento e alguém que vive num grupo familiar que não consegue prover o sustento dessa pessoa. Por isso que a gente fala que o LOAS é devido àquele que não tem condições de prover o próprio sustento e nem de ter o sustento provido pela sua família. Como que a gente verifica, segundo as regras da lei orgânica, se a pessoa é ou não hipossuficiente, tá? A regra geral, requisito objetivo, é que o valor per capita de todos os integrantes do grupo familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Significa dizer que uma família que tem uma pessoa idosa com mais de 65 anos que não possui renda própria, mas se a família, né, considerando 5 pessoas no grupo familiar, somando todos os rendimentos, dá R$10.000, qual é a renda mensal per capita dessa família, né? Se são 5 pessoas, a renda familiar per capita, né, por cabeça, é de R$2.000. E R$2.000 é muito mais do que 1/4 do salário mínimo vigente. Então, essa família não está em situação de hipossuficiência. É diferente, por exemplo, de uma família de 5 pessoas em que a soma das remunerações dá R$1.000, R$1.100, salário mínimo, né? E quando a gente divide esses R$1.100 por 5 pessoas, nós vamos ter um valor inferior a 1/4 do salário mínimo. A renda familiar por cabeça, per capita, desses 5 integrantes dessa família que ganha só R$1.100, é inferior a 1/4 do salário mínimo atual. Então, essa família está em situação de vulnerabilidade social, está em situação de hipossuficiência. Então, dessa forma, a gente conseguia identificar se a pessoa teria ou não direito ao LOAS, né? Que é o benefício de prestação continuada, correspondente a um salário mínimo mensal. Mas aí, o governo passou a entender o seguinte: veja, eu tenho uma pessoa deficiente. Essa pessoa deficiente, ela tem direito ao LOAS, desde que ela comprove que a sua família de baixa renda é hipossuficiente. Essa pessoa deficiente, ela é enquadrada como deficiente conforme o conceito, né, o conceito de Nova York, que a gente tem da Convenção de Nova York, que diz o seguinte: deficiente é aquele que tem impedimentos de longo prazo que, em interação com diversas barreiras, obstruam a participação efetiva dessa pessoa na sociedade. É um conceito muito amplo. Então, muita gente é considerada deficiente, mas, de outro lado, teria condições de exercer atividades laborativas. Vejam, eu estou dizendo que muitos beneficiários do LOAS, do BPC-LOAS, tá, poderiam trabalhar, ainda que tenham impedimentos, ainda que tenham deficiências. E aí, o que o governo percebeu é que nós temos um programa que determina, né, que as empresas elas entreguem percentuais das suas vagas a pessoas portadoras de necessidades especiais, não é mesmo? Nós temos até concurso público exclusivo para prover cargos de PCD, portadores de deficiência. As empresas estão com dificuldades de preencher essas vagas porque boa parte das pessoas com deficiências
prefere receber o benefício assistencial do que trabalhar. E não é difícil entender a razão disso. Vejam, se eu deficiente, posso ficar em casa e receber um salário mínimo mensal a título de benefício assistencial, por que eu vou sair de casa todos os dias, de manhã e de tarde, para trabalhar numa fábrica ou trabalhar num mercado como empacotador, já tendo uma deficiência que faz com que eu tenha um pouco mais de dificuldade, embora consiga trabalhar, para receber a mesma coisa? Então as pessoas deixaram de ter a vontade de entrar no mercado de trabalho por conta da possibilidade de receber um benefício assistencial. E o governo se dá conta disso e percebe que essas pessoas não iriam sair dessa situação se não houvesse um incentivo. E então a gente cria o auxílio inclusão justamente com essa finalidade de trazer essas pessoas para dentro do mercado de trabalho, trazer os beneficiários desse BPC, do benefício de prestação continuada, para dentro do mercado de trabalho. Mas eles perceberam que essas pessoas não iriam sair da zona de conforto. Claro, eu falo isso com o maior respeito possível. Essas pessoas não iam sair dessa zona de conforto sem que houvesse um incentivo. E é por isso que a gente cria o auxílio inclusão, que é um benefício pago a essas pessoas que querem trabalhar, mesmo estando impedidas, mesmo sendo deficientes. Então é um incentivo do governo para que a pessoa deixe de estar recebendo um benefício assistencial e passe a integrar o mercado de trabalho, tá? É uma novidade muito boa no aspecto evolutivo, tá? Por quê? Porque a pessoa que tem uma deficiência, ela já tem um estigma social, ela já tem uma dificuldade de interagir na sociedade, tá? E essa dificuldade, ela pode ser superada, inclusive por meio do trabalho. O trabalho enobrece, o trabalho traz coisas muito boas, principalmente com relação à convivência com outras pessoas, não é? Então, se a gente pensa por esse lado, aquela pessoa que já tinha problemas de estigma social, a partir do momento que ela tem a oportunidade de interagir, né, de se sentir útil, de exercer uma atividade remunerada, então ela vê que é uma oportunidade melhor para ela do que ficar apenas em casa, o que pode até piorar a situação da deficiência que ela tem, dependendo do caso, tá? Então, mas o que o governo pensou foi o seguinte: o benefício de prestação continuada, ele exige que a pessoa não tenha formas de prover a própria subsistência. Então ela não pode trabalhar. Um requisito essencial para o BPC-LOAS é que a pessoa não trabalhe, não exerça uma atividade remunerada, né? Se ela exercer uma atividade remunerada, ela sai dos requisitos para receber esse benefício. E aí ela vai receber só a remuneração dela, tá? Com o auxílio inclusão, o que o governo faz? Ele diz o seguinte: veja, você tem uma deficiência, mas a tua deficiência ela é leve. Ainda assim, você pode exercer um cargo dentro de uma empresa que tem um monte de vagas para PCD. Então vai lá e exerça esse cargo. Você pode exercer uma atividade remunerada e receber até R$ 2.200 por mês. E ainda assim, cumulativamente, eu, governo, vou te pagar um auxílio, vou te pagar um benefício assistencial chamado auxílio e inclusão no valor correspondente a meio salário mínimo. Então veja, alguém que estava fadado a ficar em casa recebendo um salário mínimo para sempre, agora pode exercer uma atividade remunerada de até R$ 2.200 e cumulativamente ganhar meio salário mínimo. Chega a ganhar até R$ 2.750, que 550 é o salário mínimo, né? R$ 2.750 por mês essa pessoa pode receber se exercer uma atividade remunerada e receber até R$ 2.100. Então vejam que é uma oportunidade muito boa para essa pessoa que vai, inclusive, ganhar mais, além de ter contato com outras pessoas e exercer um trabalho, uma profissão, uma atividade. Além disso, é uma solução boa para o próprio governo,
que não vai mais pagar um salário mínimo para essa pessoa ficar em casa. Vai pagar meio salário mínimo a título de auxílio, tá? Então o auxílio inclusão ele vem dentro dessa política, que é uma política de integração dessas pessoas no mercado de trabalho e que ao mesmo tempo vai fazer com que o próprio governo economize meio salário mínimo que estava sendo pago, né, para essa pessoa, vai continuar sendo pago, mas agora somente a metade, porque ela pode trabalhar. Então, em resumo, o governo diz o seguinte: ora, você pode trabalhar, né? E vai continuar recebendo um auxílio nosso, mas aí será de meio salário mínimo, tá certo? É uma oportunidade boa? É. Indica uma evolução da sociedade? Indica, desde que as pessoas realmente entrem, né, de cabeça aí nessa possibilidade. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento desse novo benefício. E o assunto de hoje, portanto, são os requisitos para concessão dele, tá? Olha só, por meio da Lei 14.176, de 22 de junho de 2021, foi criado esse novo benefício assistencial, que é destinado às pessoas portadoras de deficiência que ainda assim possam trabalhar. Olha que bacana isso, né? Atenção, embora essa lei aqui, gente, tá, tenha sido publicada no dia 22/6/2021, os dispositivos correspondentes ao auxílio inclusão possuem vigência somente a partir de 1º de outubro de 2021, então é muito recente mesmo, tá? Essa lei, ela vai incluir artigos, eu vou colocar inclui, né? Essa lei inclui artigos na Lei Orgânica da Assistência Social, alterando a Lei Orgânica que passa a prever esse benefício, né? Então, o que você precisa saber? Que agora já está na redação atual da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, né? Esse benefício, então, já está previsto na Lei Orgânica atualizada pela Lei 14.176, tá? A partir de então, o portador de deficiência cuja situação econômica o enquadre nas condições para a percepção do benefício de prestação continuada, poderá, ao invés de apenas receber o salário mínimo correspondente ao BPC, exercer uma atividade remunerada e, cumulativamente, receber o auxílio inclusão correspondente a 50% do salário mínimo. A intenção do legislador, pessoal, foi, como o próprio nome do benefício diz, incluir pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Antes disso, muitas pessoas preferiam receber o salário mínimo e permanecer sem trabalhar, já que é um dos requisitos para receber o BPC-LOAS, né? É justamente não exercer atividade remunerada, do que se esforçar por uma vaga destinada a portadores de deficiência trabalhar e receber o mesmo valor todos os meses. Vale lembrar que as empresas grandes são obrigadas a destinar um percentual das suas vagas aos portadores de deficiência. Agora, com o auxílio inclusão, aqueles que possuem esses impedimentos de longo prazo, mas ainda assim pretendem trabalhar, possuem esse incentivo do governo, que é o auxílio inclusão, e poderão receber a sua remuneração mensal cumulativamente ao benefício correspondente a 50% do salário mínimo. Quais são os requisitos específicos para a concessão do auxílio inclusão, pessoal? Artigo 26A da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Vejam lá. Terá direito à concessão do auxílio inclusão de que trata o artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, gente, primeiro requisito, a deficiência precisa ser moderada ou grave. Então, esse benefício de auxílio inclusão é devido a pessoa com deficiência moderada ou grave. Questão de concurso. O auxílio inclusão é devido a todos os deficientes. Errado.
o auxílio inclusão é devido às pessoas portadoras de deficiência, ainda que seja uma deficiência leve. Errado. Somente deficiência moderada ou grave. Beleza? O BPC, benefício de prestação continuada, não faz essa distinção. Então, ele é devido a qualquer portador de deficiência. Tá bom? Vamos adiante. Além disso, ou seja, cumulativamente, essa pessoa, para receber o auxílio inclusão, deverá, gente, ou ela vai ter direito ao benefício se ela receber o BPC, de que trata o artigo 20 desta lei, e passe a exercer uma atividade. Então, a lei diz o seguinte: você está recebendo o BPC-LOAS, você está recebendo um benefício assistencial e você passa a exercer uma atividade remunerada. Então, para você não ficar nessa dúvida de que vale a pena largar o benefício assistencial para trabalhar, o governo diz que você tem direito a um auxílio, que é o auxílio inclusão. Então, esse benefício é devido à pessoa portadora de deficiência moderada ou grave que receba o BPC, benefício de prestação continuada, certo? E passe a trabalhar, passe a exercer uma atividade remunerada com renda pessoal limitada a 2 salários mínimos. Prof, por que isso? Eu já vou te explicar. É muito simples. Se essa pessoa vai trabalhar numa multinacional com uma remuneração de R$10.000 por mês, ela precisa de um benefício assistencial, gente? Não, né? Aí a gente não considera que essa pessoa precisa de um benefício assistencial. Então a gente limita a renda da atividade remunerada dessa pessoa, porque se ela vai receber 4, 5, 6 salários mínimos, então ela não precisa de um auxílio do governo, tá bom? Então a gente diz que, além de ser uma pessoa com deficiência moderada ou grave, essa pessoa precisa receber o BPC-LOAS e passar a trabalhar com uma renda limitada, gente, a 2 salários mínimos, e que isso seja em uma atividade que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência. Então, essa característica, essa segunda característica exigida, né, para a percepção do auxílio inclusão, ela trata justamente de um limitador do valor da remuneração que essa pessoa vai passar a ter quando exercer a sua atividade, né? Então, requisitos: deficiência moderada ou grave e o exercício de uma atividade remunerada de até R$2.100, R$2.200, que é 2 salários mínimos, que ainda enquadre a pessoa como segurado obrigatório do RGPS, e faltou colocar aqui, ou então como, vou colocar bem assim, filiado ao RPPS. Filiado ao regime próprio de previdência. Por quê? Ele pode passar num concurso público. Acabamos de ter o concurso da Caixa Econômica Federal para PCD, né? Então, se essa atividade enquadrar ele filiado ao RPPS, ao regime próprio de previdência, cargo público, né? E essa atividade for uma remuneração de até 2 salários mínimos, se enquadra nessa condição, desde que receba o BPC-LOAS e passe a trabalhar nessas atividades. Vai ter direito ao auxílio inclusão. Além disso, nós vamos ter outras exigências que são requisitos para a obtenção do benefício, que já constam lá na regrinha para concessão do próprio BPC-LOAS. Por exemplo, inscrição atualizada no CAD único
Gente, o que é o CAD único? É o cadastro único que nós temos. É um cadastro do governo federal para identificar as famílias de baixa renda. Para todos os benefícios assistenciais que o governo presta, por exemplo, Bolsa Família, é necessário ter esse cadastro. Esse cadastro é feito nos CREAS, nos Centros de Referência de Assistência Social. E esse cadastro precisa ser prévio ao pedido de concessão do benefício. Se ele já tem o CAD único, justamente porque ele já recebe o BPC-LOAS, provavelmente ele já tenha o CAD único, então ele precisa estar o quê? Atualizado. A cada 2 anos deve ser atualizado o cadastro no CAD único. Mas além disso, nós temos outra exigência que é a inscrição no CPF, tá? A pessoa precisa estar regularmente inscrita no CPF. E para finalizar, vamos ver se vai caber aqui no quadro, vai sim. Último requisito é que a pessoa atenda aos critérios de hipossuficiência do BPC-LOAS. Ora, pessoal, se ele já vai estar recebendo o BPC, então a gente imagina que ele continue atendendo esses critérios, né? Muito bem, então é mais um dos requisitos. Nós temos 5 requisitos aqui para a concessão do auxílio reclusão na regra geral. Mas nós vamos ter uma outra peculiaridade, que é a concessão desse benefício para quem não estava recebendo o BPC-LOAS e vai passar a receber o auxílio inclusão. Eu já vou falar disso com vocês. Antes eu quero ler o artigo correspondente que traz todos esses requisitos, que é o artigo 26A da Lei Orgânica da Assistência Social. Lei 8742 de 93. Tá? Beleza? Esse artigo traz os requisitos para concessão do auxílio inclusão. Vamos à leitura dele para ficar bem claro para vocês, gente. Terá direito à concessão do auxílio inclusão de que trata o artigo 94 da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente, gente, número 1, receba o benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 desta lei e passe a exercer atividade que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do RGPS ou como filiado a regime próprio de previdência social da União dos Estados de Distrito Federal e municípios. Perfeito. Além disso, precisa ter a inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão, precisa ter inscrição regular no CPF e ainda atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluindo aqueles relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, conforme disposto no parágrafo 4º, observado, aliás, o disposto no parágrafo 4º, que a gente vai estudar mais adiante. O que eu quero falar para vocês ainda nessa primeira aula sobre o auxílio inclusão é justamente o que diz o parágrafo 1º. Prestem atenção. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1, que a gente acabou de ver, que é o inciso que trata da necessidade de receber BPC e ter a remuneração limitada a 2 salários mínimos, ser essa atividade enquadrar essa pessoa como segurado, né? Nos termos do inciso 1 do caput desse artigo, mediante requerimento e, presta atenção, sem retroatividade no pagamento, será devido ao beneficiário que tenha recebido o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Então a lei, ela vai conceder o auxílio inclusão para aquela pessoa que já recebeu o LOAS há 5 anos atrás e passou a exercer uma atividade remunerada. Então, gente, nesse primeiro caso que está aqui no quadro, a pessoa está recebendo o BPC-LOAS, recebe uma proposta de emprego,
tá? E vai passar a exercer uma atividade remunerada recebendo o auxílio inclusão. Nesse caso aqui, a lei diz que vamos conceder o BPC, o benefício de auxílio inclusão, para quem já largou o assistencialismo e já está exercendo uma atividade remunerada, mesmo sendo portador de deficiência. Então, a pessoa, por exemplo, parou de receber LOAS há 2 anos, LOAS do BPC, né? Então, faz 2 anos, ele parou de receber o benefício assistencial e aceitou um cargo de empacotador no supermercado. Essa pessoa hoje pode receber o auxílio inclusão. Veja, ela já está trabalhando, mas ela optou por trabalhar. Ela poderia estar recebendo o BPC LOAS. Ela recebeu o BPC LOAS há tempos atrás, mas ela largou isso e começou a exercer uma atividade remunerada. Ela já exerce essa atividade remunerada há 2 anos. E aí ela vai poder pedir o auxílio inclusão daqui para frente, tá? Não vamos pagar retroativamente. É isso que diz esse parágrafo. Não são devidos valores retroativos, né? Porque a gente poderia entender que ele teria direito ao auxílio inclusão desde quando ele parou de receber o LOAS e começou a trabalhar. Mas o benefício não existia ainda, né? Agora, daqui para frente, como ele já exerce uma atividade remunerada, ele vai poder receber o auxílio inclusão. Então, a gente tem uma outra hipótese de percepção desse benefício, né? Essa é a regra geral, mas existe a possibilidade de receber o auxílio inclusão quando? Para quem, né? Para quem? A quem tenha recebido o BPC nos últimos 5 anos. E além disso, né? E além disso, exerça atividade remunerada, observando o que, pessoal? Observando essa regrinha de que a renda é limitada a 2 salários mínimos e que a atividade deve enquadrá-lo como segurado do regime geral. Então, além dessa condição, a pessoa que recebeu o BPC nos últimos 5 anos anteriores ao início, e isso é importante, tá? Nos 5 anos anteriores, vou colocar aqui, ó, nos 5 anos anteriores ao início da atividade remunerada. Então, antes de começar a trabalhar, ele recebeu o LOAS. Além disso, ele está recebendo uma atividade, está exercendo uma atividade remunerada, observadas aquelas condições. Então, essa pessoa também vai poder receber o auxílio inclusão. Além disso, que tenha tido o benefício suspenso nos termos do artigo 21A desta lei. Quando essa pessoa aqui, prestem atenção, quando essa pessoa aqui aceitou o emprego dela, esse BPC que ela recebia, ele foi o quê? Suspenso. Ele foi suspenso, tá? Então, quando uma pessoa está recebendo o benefício assistencial e ela começa a trabalhar, o BPC é suspenso. E aqui a lei diz que ele vai ter direito ao auxílio inclusão quando, nos 5 anos anteriores ao início da atividade remunerada, dessa forma aqui, recebendo menos de 2 salários mínimos e enquadrando como segurado do regime geral ou próprio, essa pessoa, então, teve esse LOAS, esse BPC suspenso, tá? Esses são os requisitos para obtenção do auxílio inclusão nessa segunda modalidade. Então, a gente tem ou alguém que vai passar a exercer uma atividade remunerada, ou alguém que já exerce uma atividade remunerada, mas que antes recebia o LOAS, recebia o BPC, quis sair do assistencialismo e já estava exercendo uma atividade remunerada. Então, tanto esse como esse são beneficiários do auxílio inclusão.
Certo, gente? Na próxima aula eu vou trazer outros critérios específicos que a lei estabelece para a percepção desse benefício. Espero você, até lá!